O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Esse som característico de equipamentos aéreos como um avião ou um helicóptero de pequeno porte também é uma marca de um veículo não tripulado, conhecido ainda como aeronave remotamente pilotada ou simplesmente drone. É definida como drone todo e qualquer tipo de aeronave que pode ser controlada nos 3 eixos e que não precise de pilotos embarcados para ser guiada. É esse recurso que a Prefeitura de Americana quer usar a partir de 2020 no mapeamento de imóveis no município. As imagens aéreas vão se juntar ao trabalho já feito por fiscais para identificar imóveis em condição irregular no registro imobiliário, mas ainda insuficiente para dar conta da demanda. Quem mora em uma casa que no cadastro da prefeitura ainda está registrada como terreno, por exemplo, já está sujeito a multa, mas o uso do drone deve agilizar esse processo. Eu sou Bruno Moreira e esse é o assunto dessa edição do Além da Capa. Você que tem ouvido os episódios do Além da Capa e está aqui com a gente mais uma vez, me permita fazer um pedido. Compartilhe o programa com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto ou mesmo em geral por esse novo formato de entrega de conteúdo. Quanto mais gente ouvindo, mais longe nós chegamos e vamos consolidando o formato podcast. Em quase 2 meses, o Além da Capa já foi ouvido por mais de 3.300 vezes até esta sexta-feira, dia 13, quando eu estou gravando esse episódio. Se tiver algum comentário sobre esse programa ou anteriores, pode mandar um e-mail no endereço podcasts@liberal.com.br. podcasts@liberal.com.br. Bora pra pauta. Para que a intenção da Prefeitura de usar drones na fiscalização de imóveis seja concretizada, é necessário que um projeto de lei seja aprovado pela Câmara Municipal. Por essa razão, 2 audiências públicas foram feitas na semana passada e mais uma está marcada para essa segunda-feira, dia 16. A administração municipal quer colocar o uso do drone em prática em até 4 meses depois da aprovação da proposta. Quem desvendou essa história desde o início aqui no Liberal foi o repórter George Aravanes, que conversa com a gente nessa edição. Depois dele, o Leonardo Oliveira, que esteve nas 2 audiências públicas, também traz mais detalhes desse debate. Ô Jorge, relembra pra gente qual foi o processo que você fez para identificar a intenção da Prefeitura de apresentar esse projeto do mapeamento dos imóveis que estão em situação irregular na cidade. Começou por um assunto, mas na sua apuração você chegou até esse conhecimento, não é? Isso, essa questão surgiu com a aquisição de um drone. A Prefeitura publicou no Diário Oficial há alguns meses a compra de um drone sem licitação por R$220 mil. E aí, ao questionar a Prefeitura sobre para que esse drone seria usado, a administração elencou uma série de situações em que ele seria usado, entre elas um cadastro imobiliário. O que não foi muito detalhado no primeiro dia. Algumas das outras funções do drone eram, por exemplo, combate à dengue, identificação de terreno sem muro, locais sujos, enfim. E alguns dias depois disso, em uma audiência no Ministério Público sobre regularização fundiária, o secretário de Planejamento, Ângelo Marton, informou que haveria como funcionaria o processo de recadastramento imobiliário e que o drone faria a fiscalização aí dos imóveis que estão irregulares, ou seja, de quem construiu uma casa num terreno e não avisou a prefeitura, ou em quem aumentou o seu imóvel. O sujeito que fez um terraço, que construiu uma edícula e não avisou a prefeitura. E a intenção disso era atualizar o imposto, claro, o IPTU,
fazer a cobrança do ISS sobre a construção, porque toda vez que você faz uma construção é devido o ISS, o Imposto sobre Serviço, em cima daquela área construída, que é relativo ao serviço do pedreiro, né? Mas, enfim, se a construção não foi informada para a prefeitura, óbvio que o pedreiro também não recolheu. E também a regularização, porque o que o Marton fala é que nessas condições de imóvel irregular, a pessoa pode ter problemas no eventual inventário para conseguir o habite, enfim. Esse é o secretário de Planejamento da Prefeitura de Americana, Ângelo Marton. Por que nós fizemos isso, né? O último cadastro imobiliário da cidade é de 2010. Foi feito um voo da Implaza na época. São 9 anos que a Americana não tem um recadastramento imobiliário. E a gente percebeu que precisa ser feito isso. O recadastramento atualizado ele serve de base para um planejamento estratégico de todas as secretarias da Prefeitura, que tem dados ali para planejamento na área de saúde, educação e por aí vai, né? O último levantamento 2010, o ideal seria um levantamento cada 2 anos para atualização constante da cidade. Por isso que nós adquirimos um equipamento, para a Prefeitura ter esse equipamento, para fazer esse cadastramento e não depender de terceirizar voos que são muito caros hoje. Qualquer voo que é feito terceirizado custa em torno de 500, 600, 700 mil para fazer o voo só. Aí nós adquirimos um equipamento para que se faça a cada 2 anos essa atualização. Qual que é a vantagem do município em fazer uma atualização? É manter o cadastro de imóveis sempre atualizado, vai facilitar também o trabalho da fiscalização da cidade, o fiscal de postura, que o município tem poucos fiscais hoje, pelo tamanho da cidade, praticamente ele não vai precisar ir no imóvel mais. A fiscalização aérea, pelo nível de precisão que tem, ela já vai detectar um terreno, se precisa fazer muro, calçada, capinação, e com a imagem aérea integrada no georreferenciamento nosso, pode ser expedido já a notificação para o proprietário desse terreno. E a prefeitura, questionada novamente, informou que enviaria para a Câmara um projeto para regulamentar esse cadastramento imobiliário, que é o que foi feito agora no mês passado e é o que está sendo debatido na Câmara. É um projeto que dá as diretrizes de como vai funcionar esse cadastramento, que autoriza o uso das imagens aéreas na fiscalização. Embora a Prefeitura diga que não precise de autorização, o projeto estabelece ali que as imagens aéreas podem ser usadas na fiscalização e estabelece uma série de multas, cria uma série de multas que serão cobradas para o cidadão regularizar tanto uma área que ele construiu e não avisou a prefeitura, quanto uma construção que ele fez irregularmente, que é, por exemplo, um recuo que não atende à lei municipal, um afastamento, uma falta de vaga de estacionamento. Essas 2 situações podem ser regularizadas na lei. Algumas situações não podem de jeito nenhum, como casas que invadam vielas. Existe uma série de situações na lei que não há como regularizar, mas boa parte sim. Existe uma reação de temor de algumas pessoas? Foi possível medir isso? O volume de questionamentos, de dúvidas que essa iniciativa da Prefeitura gerou em quem tem imóveis, em quem reside em imóveis que podem estar sujeitos a receber essa fiscalização e eventualmente também serem multados ou cobrados para que acertem as suas situações? Chegou mais por parte de vereadores que têm questionado isso, né? Um dos vereadores é o Walter, que acha que ele até propôs algumas emendas ao projeto para tentar abrandar um pouco ali a punição prevista, que ele acha que isso puniria muito os pequenos. Algumas das emendas dele seriam até para aumentar criar uma janela ali para que a pessoa não precise pagar a multa. Por exemplo, o projeto prevê que se você construiu, não cadastrou na prefeitura e for identificado pelo drone ou por um fiscal, a prefeitura encontrar lá no seu terreno que você construiu, ela vai cobrar o ISS relativo àquela construção e também cobrar uma multa de 0,25 UFESP, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que equivale a R$ 6,63 por metro quadrado construído e não cadastrado. Essas 2 coisas, tanto o ISS quanto o valor da multa, podem ser parcelados segundo esse projeto que está em trâmite na Câmara, em até 24 vezes. O que o vereador Walter sugeriu, numa das emendas, por exemplo,
é que o número de prestações seja aumentado para 36 e o valor mínimo que o projeto da prefeitura prevê que seja de R$100 por parcela, ele queria que fosse diminuído para R$80. Outra coisa que o Walter sugeriu numa das emendas é uma janela de 90 dias para que, se a pessoa for até a prefeitura em até 90 dias após ser notificada de que construiu e de que a situação dela está irregular, ela não pagaria essa multa aí de R$6 por metro quadrado. Numa conversa, o Walter disse que o Ângelo Marton, secretário, conversou com ele e sugeriu que fosse reduzida essa janela aí só para imóveis de até 150 metros quadrados, que seria para beneficiar mesmo pequenos proprietários, para evitar que o benefício fosse estendido a grandes. Então, chegou por representação de vereadores essas queixas, esse medo de temor de alguns munícipes, mas, enfim, essa questão das multas e do abrandamento das punições está sendo revisto. Como eu disse no começo do episódio, o repórter Leonardo Oliveira esteve nas 2 audiências públicas que foram realizadas semana passada e traz detalhes sobre o que rolou por lá. Na verdade, o clima nas 2 audiências foi de consenso entre os vereadores, Bruno. Por se tratar de um projeto que é um dos mais importantes a serem votados na Câmara Municipal nos últimos anos, esperava-se mais embate, mais confronto, mas o que a gente viu lá foi um consenso de que é um projeto necessário na avaliação dos vereadores, porque os fiscais da prefeitura hoje estão em número baixo e não conseguem, de certa forma, fiscalizar com eficiência os imóveis que estão irregulares. Então esse projeto ele foi tratado como algo como algo iminente, né? Deve ocorrer e esse é o futuro. Alguns questionamentos pontuais foram feitos por vereadores que são mais da oposição. A Maria Giovana é uma delas, citando a questão da caixa de gordura e a preocupação com esse tipo de estrutura nos imóveis. Talvez o grande questionamento que houve nas 2 sessões foi com relação ao desdobro, né? O que é o desdobro? É aquela pessoa que compra um imóvel, na verdade, 2 pessoas comprando o mesmo lote e depois elas dividem esse lote entre elas. E esse imóvel não é cadastrado na prefeitura e consta no sistema como um lote só, quando na verdade são 2. Isso é o desdobro. Então, o promotor de justiça de Americana, do Ministério Público, o Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, ele não esteve presente na terça-feira, mas foi a audiência na quarta, e durante essa audiência ele justamente citou, né? O projeto é importante, só que tem que tomar muito cuidado para não se permitir tudo, porque ele até cita, né, na audiência, quando você tem um número excessivo de casos de desdobro, né? Isso quer dizer que o município ele acaba sendo surpreendido na sua configuração urbanística, né? Porque quando a prefeitura vai e faz um projeto para uma área específica e coloca lá a estrutura de água, de energia elétrica, ela pensa num número específico de habitantes. E quando as pessoas acabam desdobrando esses lotes, mascara a realidade, né? Você tem muito mais pessoas morando numa região específica do que era aquela ideia no projeto de desenvolvimento do município ou de uma área específica. Quem você ouve agora é o promotor de justiça Ivan Carneiro Castanheiro. Resumindo, a aprovação não pode ser automática, né? Quem fraudou não pode ser beneficiado, sob pena, inclusive, de se incentivar que se continue a praticar irregularidades, porque se nós perdoarmos todo mundo indistintamente, não adianta a gente ter, como já foi dito aqui, mas de agora em diante nós vamos proibir, tudo bem. De agora em diante nós vamos ter drone, tudo bem, mas quando o drone passar, quando a gente acordar, ele já fez e ele vai esperar que um dia venha uma nova lei que o beneficie e nós vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo. Então, ainda que tenhamos melhorado a tecnologia e sejamos mais eficientes, acho que é importante não passar o recado de que você pode ser espertalhão e ser espertalhão compensa. Eu acho que isso é fundamental que essa casa faça
para a gente começar a botar uma cultura de cumprimento das normas urbanísticas e ambientais no município. Então, esse foi um questionamento muito presente, talvez o principal deles. O Ivan, ele sugeriu, e vai ser incluído no projeto, no texto final desse projeto de lei, que aqueles desdobros que foram frutos de fraudes, eles não poderão ser regularizados. Fraude, por exemplo, houve num caso de um fiscal da prefeitura que acabou falsificando documentos para aprovar 3 lotes em Americana desdobrados de maneira irregular. A gente deu matéria disso durante a semana, foi aberta uma sindicância pela prefeitura e o Dr. Ivan ele bate na tecla de que em casos como esse não pode haver aprovação desse desdobro. Foi talvez o questionamento mais presente na sessão em si. E por que foi necessário agendar uma nova audiência nesta segunda-feira? Como ficou o cronograma de votação para que o projeto possa ser aprovado ainda esse ano? Na verdade, a Câmara estava desrespeitando a lei quando marcou 2 audiências para o horário da manhã, quando na verdade uma lei específica do município, ela diz que audiências públicas devem ser realizadas uma no período diurno e outra noturno. Como isso não seria respeitado, o Ivan ele chegou a ameaçar abrir um inquérito civil para apurar essa situação, só que o que houve na audiência da última quarta-feira, o Luiz da Roda Bem, o Luiz Cesareto, que é vereador e presidente da Câmara de Americana, ele chamou justamente o Ivan para uma reunião junto também com o Ângelo Marton, secretário de Planejamento do município, e o Roda Bem propôs instaurar uma nova audiência pública no dia 16, que é essa segunda-feira, no período noturno, às 7h30 da noite, para, de certa forma, se adequar à legislação. Isso acabou mudando toda a dinâmica do projeto, né, Bruno? Porque a votação em primeira discussão teria que ser feita na última quinta-feira, seria a primeira discussão na última quinta, e também a votação em segunda discussão no dia 19, que seria essa quinta-feira. Só que como a audiência foi marcada para segunda-feira, houve a determinação também pela presidência da Câmara Municipal de alterar a data de votação do projeto. Em primeira discussão, ele será votado justamente nesta quarta-feira, dia 18, e na sexta, no dia 20, ocorre a votação em segunda discussão. Aí, caso aprovado nessas 2 votações, vai para a sanção do prefeito Omar Najar. E, Léo, houve participação popular nessas audiências? Quais as principais dúvidas dos munícipes que estiveram presentes? No primeiro dia de audiência, Bruno, a participação do popular foi bem pequena. Eu estive por lá e contei ali no máximo 10 pessoas participando dessa audiência. Inclusive vereadores e o presidente da própria Câmara Municipal acabou criticando esse fato e cobrando um comparecimento maior. No dia seguinte, aí sim, a gente teve pelo menos ali metade dos assentos do plenário da Câmara ocupados por munícipes, por integrantes de conselhos de engenharia, conselhos também de arquitetura e urbanismo, profissionais liberais que atuam nessas áreas, que estiveram por lá para discutir detalhes mais técnicos do projeto mesmo, né? Houve até alguns munícipes que usaram a palavra na tribuna e confundiram um pouco o tema que estava sendo discutido. Na verdade, o projeto não trata de regularização de conjuntos habitacionais, por exemplo. Teve pessoas que acabaram usando a palavra para tratar disso, e não era bem o tema da audiência pública. Mas, no geral, a participação foi mais realmente de pessoas que são da área, né? Engenheiros, arquitetos, que deram palpites técnicos sobre o projeto. Esse foi o Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Não demora pra gente aparecer de novo aí no seu feed.